questão de equilíbrio, de receber aquilo que paga e de pagar aquilo que recebe, e de hierarquia, de postura de liderança e de postura de equipe. Estamos começando mais um ChaiCast, o podcast oficial do Grupo Chai. Mais uma grande alegria estarmos juntos de novo. Denise, seja muito bem-vinda. Mais uma oportunidade de estarmos com a maior especialista em gestão de cartórios do Brasil, compartilhando seu conhecimento, seu saber. E nessa temporada de estreia, falando sobre liderança, já estamos no nosso sexto episódio, é isso? Sexto episódio. Já são tantos que eu já até quase perdi as contas aqui. Mas Denise, seja muito bem-vindo, obrigado por estar conosco e disponibilizar o teu tempo. Olá André, seja muito bem-vindo todo o público que está aqui, e é uma grande alegria estar compartilhando conteúdos relevantes. E tu sabes, André, que eu ando acompanhando o ChaiCast também, né? Ouvindo e assistindo depois da gente fazer a gravação e percebendo como o conteúdo está riquíssimo e como está ajudando as pessoas. Além dos retornos que eu tenho no meu WhatsApp, né? Alguns titulares dizendo que estão usando essa ferramenta no seu dia a dia de trabalho e que está sendo relevante. Então, só isso já atinge o objetivo da gente ter esse tempo exclusivo para gravar o ChaiCast. É muito legal, né? E o bom também do áudio, né, Denise, pro pessoal que está nos acompanhando, pro pessoal que não conhecia podcast, essa possibilidade, é que a gente tá andando de bicicleta, tá com um fonezinho, tá no carro, tá ouvindo no rádio do carro. Então tem muitas possibilidades, né? Que a gente às vezes dá desculpa, não tenho tempo para parar, assistir, ouvir uma live. Então com o podcast fica muito mais fácil, né? Que hoje em dia todo mundo tem um fonezinho que liga e pode acompanhar e ter todo acesso ao conteúdo da Denise sobre os nossos temas que nós estamos abordando. E muito bem, então já vou começar aqui antes da nossa conversa iniciar com o nosso tema de hoje. Eu preciso lembrar também que o nosso ChaiCast está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e em vídeo. YouTube, Facebook, Instagram, enfim, todas as plataformas do Grupo Chai, o pessoal pode acompanhar. E o tema desse sexto encontro, eu acho que talvez é um dos mais esperados, né, mais aguardados pelo pessoal, que é uma dúvida, que é um problema talvez que boa parte da liderança que nos acompanha deve enfrentar, que é equipe motivada, o segredo do líder de sucesso. Uma equipe que não está motivada, com certeza o líder não terá sucesso, isso é uma certeza, né? E, Denise, nós estamos essa semana, inclusive, né? A nossa jornada já está acontecendo, os primeiros dias foram fantásticos, o pessoal interagindo, participando, e a gente só tem a agradecer, né, a todos eles. Mas bom, Denise, vamos começar conversando justamente sobre isso. Qual o principal fator que pode motivar essa equipe? E a gente vai ter muita coisa para conversar aqui, né? Mas vamos começar por isso. Qual que é o principal fator para alavancar a equipe para um nível melhor? Um líder, ele nunca trabalha só. Um líder, ele consegue resultados através das pessoas que estão com ele. Porque se ele for executar cada uma das atividades, ele não precisaria equipe, concorda? Estaria sobrecarregado, demoraria mais tempo, a produtividade dele não seria tão eficiente. Então, se contratam pessoas para realizar atividades, porque é essencial para o negócio fazer a entrega dessas atividades, e coordenar esse trabalho, fazer com maestria esse trabalho, é algo bem desafiador. E nesse teu questionamento que traz que a equipe precisa estar motivada, ou como fazer para motivá-la, ela tem muito da equipe entender o propósito da entrega daquele serviço, daquela atividade, que não é só uma tarefa por uma tarefa. A tarefa existe porque ela precisa ser realizada e ela faz parte de um processo que a soma de várias atividades vai ser a entrega do meu produto ou a entrega do meu serviço para quem me compra ou para quem eu preciso disponibilizar aquilo, né, num serviço público, por exemplo.
E a pessoa que é contratada para executar aquela tarefa, ela tem que entender por que ela está fazendo aquilo. Qual a relevância da execução daquela tarefa? Qual a parte que ela representa dentro do todo? Porque quando a pessoa executa uma tarefa por uma tarefa somente, é naquilo que a gente sempre fala, um dia de trabalho por um dia de salário. Ela vai ali, faz aquilo, recebe aquele valor e vai embora viver a vida dela. Agora, quando ela está ali e entende que ela faz parte de uma engrenagem complexa, mas que tem um propósito de ser realizada, ela faz com muito mais eficiência e muito mais amor aquela tarefa. Só que o líder precisa demonstrar para a equipe a importância daquela tarefa, que não é só apertar um parafuso, que não é só preencher um formulário, que não é só fazer uma programação de um software, de uma etapa do software, e sim que aquilo faz parte de uma grande engrenagem para uma grande entrega. E daí os resultados fantásticos de várias organizações, e que são referências nacionais, até mundiais, é com que eles envolvem a pessoa naquele propósito, para ela fazer uma entrega de excelência. Então, quem trabalha em empresas muito grandes, né, enche a boca, né? Eu trabalho na Volvo, eu trabalho na John Deere, eu trabalho na Johnson Johnson, que é a fábrica aqui em São José dos Campos, eu trabalho na Embraer, né, que também está aqui em São José dos Campos. Então, as pessoas falam... Eu trabalho no Grupo Chai. Olha só! Então, também aqui em São José dos Campos... mas as pessoas, elas têm orgulho de trabalhar lá e elas querem falar que trabalham lá. Por que elas fazem isso? Porque a entrega daquela empresa tem uma referência muito grande e muito forte. As pessoas da sociedade sabem, gostariam de trabalhar naquele lugar, mas isso foi construído em cima de princípios e de valores da importância da entrega de um propósito, do motivo da existência daquela organização. Então, as pessoas que trabalham nesse lugar, elas ficam sim motivadas, porque elas não estão fazendo só uma tarefa, elas estão entregando algo relevante, mesmo que a tarefa dela seja apertar um parafuso. Então, ela é vista pela liderança como parte do processo. E não só como uma tarefa, porque se não tivesse alguma pessoa para apertar aquele parafuso, aquele detalhe ia dar impacto na entrega final. Então não é só apertar um parafuso, é parte de uma engrenagem muito relevante para o propósito da existência daquela organização. Denise, com a tua fala, vieram várias lembranças assim, mas acho que uma das coisas legais que a gente pode até comentar dentro disso é que muitos dos nossos clientes têm resultados fantásticos, né? E muitos clientes receberam uma premiação, né, que é os melhores lugares para se trabalhar. Comenta um pouco desses resultados também e que isso também impacta nas equipes, né? Que interessante tu fazer essa pergunta, porque agora de manhã eu estava trabalhando com uma entidade de classe e a gente estava falando exatamente sobre isso. E fazendo uma retrospectiva, né, porque a gente tem clientes que participam de processos de premiações há 12 anos, há 14 anos, há 15 anos, desde quando a gente iniciou o trabalho dentro de cartórios extrajudiciais, e que nunca parou de buscar práticas novas de melhoria no seu processo de gestão. E sempre está achando novo, aquilo que está acontecendo hoje como referência. Por exemplo, agora teve a implementação da LGPD, que era uma lei que não existia, né? E que está implementando, mesmo sendo obrigatória, está implementando como uma prática que gera valor, não só para cumprir a lei, mas que gera valor para o seu negócio, para a sua gestão. Então, essas empresas, esses cartórios que estão nesse processo, eles têm um ganho em escala porque eles percebem o benefício que isso traz para o dia a dia. Que não é só uma premiação por premiação, ela só nos ajuda para dar motivação para chegar naquele resultado. Mas a prática implementada para conseguir uma premiação, ela é muito mais relevante,
porque ela gera resultado para o dia a dia do negócio. Menos estresse, menos controles. Eu não preciso estar com controles no sentido que eu não preciso estar controlando tudo para verificar se a minha equipe está executando da forma correta. O processo já está com uma engrenagem diferenciada que faz com que qualquer colaborador novo que entre, ele já execute da forma correta, porque nós falamos no episódio passado a respeito de cultura, já está incorporado dentro daquela organização essa cultura pela melhoria da gestão. E uma equipe trabalhando nesse lugar, ela é encantada, porque para a empresa conseguir um prêmio de qualidade, uma certificação na ISO, nas melhores empresas para se trabalhar, ela faz o tema de casa muito bem feito. Então aquele resultado ele não acontece por acaso. É a soma de várias ferramentas implementadas, acompanhadas, melhoradas, incrementadas, inovadas, que a equipe quer mais daquilo, porque ela percebe que tem ganho próprio. Porque as pessoas são olhadas de uma forma diferente, são olhadas como pessoas, como seres humanos, como gente, e não só como um colaborador que é necessário contratar para executar aquela tarefa. Então ela faz parte daquele ambiente. Aquele ambiente é construído por pessoas com características apropriadas para se conseguir aqueles resultados. Então a gente diz assim que quem da equipe participa de um programa de gestão que tem uma certificação por trás, que tem uma auditoria por trás, o currículo dele fica mais valorado. Qualquer organização quer contratar aquele colaborador, né? E às vezes um cliente novo chega e diz assim: Denise, me conta aí se tem algum profissional disponível no mercado que já foi treinado por vocês que eu quero contratar. Então as pessoas percebem que se elas se envolvem em um processo de gestão que não é fácil implementar, porque existe a barreira da mudança de cultura, né? Depois que a pessoa entende o processo, ela sabe que vai ter problemas, que vai ter dificuldades, mas o jeito que ela lida com isso é muito diferente. Ela faz parte daquilo, ela quer achar a solução para resolver aquele problema. Então a pessoa ela fica mais proativa, ela toma decisões mais rápido, ela percebe que tem um problema ali que precisa ser resolvido e olha para o fato e não pessoaliza, e daí com isso ela resolve mais rápido e tem uma satisfação maior. Então as pessoas elas querem trabalhar em lugares como esse, elas querem ser desafiadas, elas querem ganhar o próximo prêmio, ir para o próximo nível, né? E isso motiva as pessoas. Opa, eu quero estar naquele lugar lá, né? Por exemplo, nós participamos semana passada de uma imersão, não foi? Nós ficamos lá durante 4 dias, focados no desenvolvimento individual de cada um de nós, né? Do que a gente depois vai contribuir para a organização é outra coisa, mas foi para nós. No primeiro dia, iniciou 9 horas da manhã, terminou meia-noite. Foi ou não foi? Tu estava comigo lá, tu sabe como foi. E nós dois como alunos desse treinamento. Sem parada para coffee break, sem parada para almoço, sem parada para ir no banheiro, sem parada para nada. E nós nos superamos. Por que o treinador fez isso conosco? Para ver que nós temos forças internas para fazer o que precisa ser feito. No final da noite, nós estávamos com vontade de almoçar ou jantar? Nem pensava em comida, né, André? Não, o foco era outro, a energia era outra e a gente percebeu que foi possível vencer. Tanto é que a gente não sabia o que ia acontecer no dia seguinte, que a gente achou que também não ia ter almoço, né? Então a gente, psicologicamente, nós já estávamos preparados que nós não íamos comer novamente. O nosso corpo, a nossa mente estava educada para não comer novamente. E a gente foi surpreendido que teve um espaço de 10 minutos para o almoço, né? E 10 minutos era o máximo para nós naquele dia, porque o nosso modelo mental já estava trabalhado. E no terceiro dia, nós também achávamos que teríamos apenas 10 minutos de almoço, e nós tivemos meia hora de almoço. Então, para ver assim, ó, que quando a gente
está preparado mentalmente, que a nossa cultura está instalada, que a gente tem um propósito de estar ali, superar esse propósito, essa meta, aquele resultado, nossa, a gente percebe que a gente pode fazer qualquer coisa. E que não são os nossos modelos mentais que vão nos frear. E nós estávamos lá como alunos. E isso qualquer líder pode fazer com a sua equipe. Motivar elas para elas serem desafiadas nos seus limites. Óbvio que tem técnica por trás de tudo isso. Mas o nosso treinador, né, que a gente percebeu lá, ele também não foi no banheiro. Ele também não comeu. Ele estava treinado para fazer aquilo conosco. E com energia altíssima, né? Já não parava, não pulava. A barriga da perna estava doendo muito, né? Mas nós estávamos lá, dando nosso 150% do 100% necessário. Fazendo mais, fazendo diferente. E agora a gente traz isso para o nosso negócio, para o nosso dia a dia. E ver que é possível nós fazermos mais com menos. E ajudar as pessoas que estão à nossa volta, aqui a nossa equipe, a perceber que ela também pode fazer algo diferente e ser desafiada. E isso que a maioria das pessoas acha que não acontece, que quando a pessoa é desafiada no seu limite, ela vai ficar triste, ela vai ficar brava, ela vai ficar infeliz. E não, é o contrário, porque ela percebe que pode dar um pouco mais para ela, primeiramente, porque ela é desafiada, eu consegui fazer isso, né? E para a organização também, porque ela vai contribuir com algo. Eu fiz uma live ontem com uma colega, né, que nunca tinha feito live. E que eu desafiei ela para fazer a live, né? E foi algo que a gente entregou em benefício para a sociedade, porque várias pessoas puderam ter acesso àquela informação que era pertinente, aquele conteúdo, mas ela estava ali se desafiando. E a gente ajudar as pessoas a se desafiar é um bom papel para um líder. E Denise, uma das coisas que o nosso treinador falou, né, durante esse evento que nós participamos, aliás, isso também é muito legal, a gente pode até comentar, de levar a equipe para esses eventos de capacitação, para levar para esse despertar, né, para olhar para si. E aliás, sou muito grato, né, a Chay, por ter a oportunidade de ter ido também nesta imersão. E isso nos ajuda, amplia os horizontes, nos dá energia e ao mesmo tempo nos faz perceber outras questões que dentro da nossa área, né, pode ampliar os nossos negócios. Então o líder também precisa ter esse papel de prospectar o investimento, até para que as pessoas possam fazer os seus movimentos pessoais internos, né? Mas claro, André, é papel fundamental do líder fazer isso. Porque ele precisa das pessoas para executar as tarefas, de novo. Mas como que ela vai melhorar aquela tarefa se o modelo mental dela está assim? Se ela só enxerga aquela realidade do dia a dia. Ela não faz troca, ela não conhece que existem outras possibilidades. Ela está naquele lugar de não sei que não sei fazer. Que é louco, né? É o pior quadrante para a gente estar. Não saber que não sabe. Então lá, num lugar onde a pessoa é desafiada, ela enxerga outras realidades, tem depoimentos de outras pessoas que fazem Y, que fazem Z, que fazem de uma forma diferente do que eu faço no meu dia a dia, é um ganho. Pelo menos agora ela sabe que não sabe. Ela percebeu que, opa, as pessoas estão fazendo isso e eu não sei fazer. E daí existe a próxima etapa. Eu vou me qualificar agora para aprender a fazer, entender, pesquisar, ou comprar um livro para estudar sobre aquele assunto, porque agora eu tenho a possibilidade de saber fazer. Eu saio da ignorância que eu não sei que existe aquilo e começo a atuar. E como que o líder vai desenvolver e capacitar as pessoas se não dá essas oportunidades? Não qualifica as pessoas, não abre horizontes. E de novo, nosso treinador falou lá, né, que nós precisamos estar com os melhores. Não adianta me capacitar com alguém que não desperte
em mim o meu melhor. Então eu tenho que estar com os feras, com aqueles que são os melhores no mercado, né? Por exemplo, até a jornada que a gente está trazendo, que é gratuito, então que os líderes levem as suas equipes lá para se capacitarem conosco, porque nós somos sim bons, nós somos sim referências no mercado. Não existe nenhuma empresa de consultoria no país que tem mais de 355 clientes premiados e certificados. É know-how. Então a gente sabe o que está fazendo e a gente continua se capacitando. Nós não estávamos lá em imersão em 4 dias e eu estive numa imersão na semana anterior também de 4 dias. Então a gente não para de buscar novos recursos para disponibilizar esses recursos para quem está conosco. Então as equipes precisam ser levadas a lugares como esse para buscar esse desenvolvimento. E se o líder não disponibiliza, ele vai continuar com a equipe com aquela característica lá, para sempre. E não adianta, André, assim, ó, o ser humano, ele precisa estar em constante processo de desenvolvimento. Se você que está me ouvindo aí, e que é líder, e que não está buscando o seu desenvolvimento, está fora do mercado. E mesmo ele sendo titular, que ele não perde o seu cargo, né? Ele não tem a possibilidade de ser demitido se ele não cumprir muito bem feito, até a corregedoria pode afastá-lo sim, né? Mas isso é só num extremo. Então, ele sofre muito, ele pena muito e não usa ferramentas a seu favor. Ele se mantém num cargo de líder, porque é difícil ele ser demitido desse cargo, mas a sobrecarga, ou pior, a carga que ele leva durante anos nesse trabalho é muito pesada. E ele não consegue fazer a troca com as pessoas, porque se a carga dele está pesada, imagina a carga da equipe dele. Então, ele precisa olhar com carinho para isso e fazer esse investimento. Porque ele está investindo com a carga pesada, né? Ele está pagando o salário das pessoas, treinando elas todos os dias com ferramentas erradas. Tendo trabalho, retrabalho, é um custo. E ele não está vendo isso. Então, o dinheiro que ele investe, por exemplo, o investimento que a Chay teve em ti nesse final de semana, nessa imersão, vai se pagar assim, ó, já se pagou, porque tudo que tu já aplicou nesses dias que foi pós-imersão, de ideias que tu teve lá, de trocas que a gente teve, de projetos que a gente já saiu de lá elaborados, é um ganho, e que às vezes um salário do mês não banca isso tudo, que se ganha nesse processo, e o quanto isso vai render para frente ainda. E a gente não vai parar, né? Prepare-se, tem coisas novas pela frente. Muita coisa, 2022 então, né? Seguir decolando. Exato. Mas, Denise, muito legal isso. E até a gente, em umas edições passadas do Chaycast, a gente falou do líder a partir do exemplo, né? E até vou ter que fazer uma confissão aqui, pessoal, né? Porque todo o movimento que a Chay faz na nossa vida, né? A partir da Denise... o investimento no treinamento, a Denise ofereceu, né, para fazer um outro treinamento. Eu disse, não, a gente faz para ti. E aí, graças àquele investimento que ela fez para eu ir nesse primeiro treinamento, eu consegui ter a força interna, né, de dizer, não, Denise, eu preciso investir nesse treinamento, porque eu aceito e muito obrigado, né, pela oportunidade, mas chegou a minha hora também de fazer esse investimento, porque também é um movimento que a pessoa precisa fazer. Então, o líder, a partir do exemplo, nos carrega, né, para fazer esses movimentos, para a gente caminhar para frente, para andar para o mais, né? Então, isso eu acho que também é muito legal, porque desperta o nosso protagonismo interno na nossa própria vida. E isso impacta, né, em todas as áreas. A gente fez também uma iniciativa aí de entrevistar o pessoal. É impressionante assim, os depoimentos da equipe do Grupo Chay, no sentido de mudança de vida mesmo, que vai muito além do dinheiro, do salário. E é isso que eu quero te perguntar agora. O salário motiva a equipe?
Eu já acho que aceito a resposta, mas eu quero ouvir. Assim, ó, tudo na vida tem que ter um equilíbrio, né? E essa é uma regra inicial. Então, eu contrato alguém para fazer uma atividade, volto de novo na parte prática da situação, né? Eu preciso de alguém para fazer aquela função. Então, eu contrato um colaborador para atuar ali. E aquela função, ela tem um nível de responsabilidade. E esse nível de responsabilidade é o que monetiza aquele trabalho. Então, eu pago um valor pertinente àquela entrega que eu preciso receber, né? E aí é o equilíbrio. Então, aquele valor de salário é pertinente para aquela entrega. Só que, não sei por que isso acontece, né? No mundo dos negócios, empresários, enfim, as pessoas, a equipe, né, tem a sensação que precisa melhorar, se qualificar para ganhar mais, né? Ir para um outro cargo e crescer dentro da organização. E isso é correto. Eu preciso sim me qualificar, ter competências técnicas para ser reconhecido e ter a possibilidade de ter uma promoção interna. E assim aumenta o meu salário. Só que, às vezes, eu não dou capacidade, ferramentas para aquele colaborador desenvolver aquela tarefa. E aí aquele colaborador, ele fica desmotivado porque eu preciso entregar aqui um documento. Só que o meu computador, a minha máquina, é muito ruim, demora às vezes meia hora para ligar, demora para fechar, demora para processar, para passar para outra página, né? E eu perco um tempão ali com algo que não é meu trabalho, é o trabalho da máquina. E daí eu não tenho uma produtividade tão boa no final do período. E o líder que contratou diz assim, como assim? Minha equipe não entrega. E às vezes o problema está nas ferramentas que eu disponibilizo para essa equipe. E eu acho que é falta de um valor melhor de salário. E eu pego e aumento o salário daquela pessoa. E mesmo assim ela não entrega. E eu fico incomodado porque eu estou pagando muito e não estou recebendo em contrapartida aquele muito que eu estou pagando. De novo, o equilíbrio. Só que o investimento não era na pessoa, era na ferramenta primeiro. Porque se eu invisto na ferramenta, a pessoa vai produzir e eu percebo, opa, o André está produzindo, ele está produzindo mais do que eu estou pagando. Então eu tenho que equilibrar de novo o jogo. Eu aumento o salário do André para equilibrar aquilo que ele está entregando. Só que isso tem que ser verdadeiro sempre. Na entrega que a pessoa dá, no valor que ela ganha. E eu não posso só querer beneficiar ela com recursos externos e não aumentar salário. E não posso só aumentar a produção dela e deixar o salário baixo. Então a regra é o equilíbrio. Se hoje você que é líder e a equipe está reclamando de salário, olha se realmente é salário que ela precisa. Isso não estou dizendo que a gente não tenha que aumentar salário. Não, a gente tem que manter equilíbrio nas relações. Então eu verifico se realmente é salário que ela precisa, eu aumento o salário. Agora, se não é salário, eu dou aquele outro recurso e demonstro para ela que ela tem condição de melhorar a sua produtividade, porque de novo a pessoa é contratada para fazer uma entrega. Você não precisa contratar equipe, mas precisa ter o equilíbrio dessa entrega com o valor que é pago. Então, se hoje a pessoa paga um valor baixo para aquele colaborador, a entrega dele vai ser proporcional àquele valor que ela paga. Simples assim. E eu não posso esperar que ela me entregue mais, porque vai ter o equilíbrio do universo. Não adianta.
E também tem aqueles outros casos, André, que a pessoa não consegue dizer não, e daí aí o problema não é equilíbrio, é um problema de hierarquia. A equipe está mandando e o líder está obedecendo. Tá, a ordem está invertida. E daí acontece aqueles casos que a equipe quer aumento de salário, quer aumento de vale não sei o quê, quer aumento de bonificações, e o líder diz sim, 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 e vai aumentando esses valores. Só que como está invertida a hierarquia, a equipe não está entregando, ela só está exigindo, e o líder não consegue dizer não, e vai aumentando e vai aumentando. Só que chega num patamar que o líder não tem mais recurso financeiro para bancar essa inversão de hierarquia. Ele não consegue dizer não e não tem mais dinheiro, porque não entra no caixa o dinheiro para pagar os custos disso tudo. E daí gera um caos muito grande. As pessoas vão embora, porque mesmo tu tá percebendo que ela tá ganhando muito já, e ela vai embora. Porque ela não consegue ganhar mais, porque ela nunca vai ficar satisfeita. Porque não existe uma hierarquia adequada. Então, por isso a importância do líder se posicionar, dizer o que precisa fazer, dizer não quando ele tem que dizer não, para ficar salutar o negócio. E a equipe gosta disso, porque ela está no lugar dela. A equipe ela não pode ter papel de líder, ela é a equipe. Ela precisa ter liderança na atividade que ela executa e fazer muito bem feito. Se aquilo ali é um sonho dela, uma realização dela, não importa o salário que ela ganha, porque ela vai estar fazendo a entrega. E o líder tem que reconhecer isso e verificar, opa, eu preciso aumentar o salário dessa pessoa porque ela está entregando muito. Então, é uma postura de líder adequada e uma postura de equipe adequada. Só que a equipe só tem essa postura adequada se o líder consegue fazer o direcionamento correto. De dar capacitação, de dar desenvolvimento, de dar ferramentas, de monitorar os resultados. Né? Nós tivemos um caso esses dias ali que a gente aumentou um salário e a pessoa disse assim, não precisa aumentar o meu salário, eu já estou ganhando bem. Só que a entrega dessa pessoa estava fantástica. Então o líder precisa reconhecer isso. E precisa sim aumentar o salário dessa pessoa, ela está entregando aquilo. Só que às vezes a pessoa diz assim, não precisa ou não percebe que está entregando muito, e o líder, por conveniência, não aumenta aquele salário. Só que ao longo prazo ele perde essa pessoa, que está sendo tão importante para o seu negócio. Então assim, ó, não é só uma questão de salário, André. É uma questão de equilíbrio, de receber aquilo que paga e de pagar aquilo que recebe, e de hierarquia, de postura de liderança e de postura de equipe. Então, se a gente conseguir perceber que existem esses dois movimentos que são leis naturais da vida, né? E a terceira lei é o pertencimento, que também a gente já conversou a respeito disso. Então, quem pertence, aquele sistema pertence, mas em alguns momentos a hierarquia tem que ser pontuada e o equilíbrio das relações precisam ser pontuados. E Denise, não é tão fácil assim chegar numa liderança tão madura, né? Como a da Chay, que já tem 15 anos de atuação, todo o know-how que a gente sabe, que o pessoal que nos acompanha também sabe. E tudo isso tem um processo, né, de amadurecimento da própria liderança, da própria gestão. Sim, André, isso não é do dia para a noite, né? E isso é um processo assim de tentativa e erro por um bom tempo. Nós, inclusive, até a gente vai ensinar um pouco isso na jornada, né? E nesses treinamentos de desenvolvimento de liderança que a gente está projetando aí para fazer com que os líderes percebam quais os movimentos que eles precisam fazer para conseguir esse resultado. Né? A gente tem ferramentas, tem estudo científico em relação a isso que contribui para esse caminhar. Mas não é assim, ó, a partir de agora eu vou ter o equilíbrio, vou usar a hierarquia e ponto. Não, é um processo. A gente precisa treinar isso, se capacitar com isso. E a gente continua errando, André.
Porque nós somos seres humanos, a gente reage às vezes num momento que eu não tô bem, tô com problema em outro lugar e tô descontando no meu dia a dia, é automático. Nós somos seres humanos comuns, né? Mas a gente percebe mais rápido e assume a responsabilidade daquilo mais rápido. Porque o problema é quando a pessoa não consegue perceber e continua fazendo errado por mais tempo, ou a pessoa percebeu que fez errado e não consegue assumir que fez errado para corrigir mais rápido. E ela se enrola num erro em cima do outro, né? Esses dias eu até achei legal uma informação a respeito da mentira, né? Porque quando eu não reconheço o erro, eu tô mentindo, né? E o pior, tô mentindo para mim. Então, um erro gera 10 erros, né? Para eu esconder um erro, uma mentira, eu tenho que gerar mais 10 mentiras para suportar aquilo. Foi isso que falaram, né? E que a mentira também é uma forma de erro, né? Eu não assumo. Então, eu errei. Então, eu crio outra situação. E daí, imagina se a gente tiver 100 erros. Para cada erro, são mais 10 que eu tenho que criar para suportar aquele primeiro. Então, é muito mais fácil, André, reconhecer de uma vez, opa, errei, me desculpa, pensei dessa forma, não tinha raciocinado com essas características, não me chicotear, porque eu errei, sou um ser humano comum, eu erro, e já reajo e vamos para frente. Eu gero mais confiança de quem está comigo, porque a pessoa diz assim, quando ela erra, ela assume, então ela não está errando com pretexto de prejudicar as pessoas, né, os outros, e eu sei que ela vai olhar para o fato e já vai corrigir, vai andar, e a gente já vai em busca do resultado que a gente está procurando, esperando. Então isso dá uma leveza para a pessoa e para todas as pessoas que estão à volta. E na nossa experiência que a gente está por aí, nesse mercado há mais de 23 anos, a gente percebe que a pessoa sabe que errou. E ela está criando muitas situações em volta para suportar ela não assumir aquele erro. E se judia, sabe? E fica toda doente em relação a isso. Então até a própria jornada que a gente criou agora, nessas 3 aulas gratuitas, é para ajudar o líder a sair desse lugar. Para ele perceber que existem possibilidades para ele e para despertar que ele precisa ter capacitações periódicas para ele, como ser humano. Bom, tu sabes, né, André? Eu tenho mentores, eu tenho professores, eu tenho terapeutas com encontros periódicos. Na Chai nós temos um conselho de clientes, né? Eles são conselheiros do nosso negócio. Nós temos um conselheiro internacional, técnico específico para o nosso negócio. Nós temos uma empresa de tecnologia que apoia a nossa empresa de tecnologia para o processo de desenvolvimento. E eu quero estar junto com os melhores. Só assim eu vou ter condição de ter um resultado fantástico na Chai. Porque eu tenho essas pessoas que ajudam no meu negócio, ou diretamente no negócio, ou diretamente em mim, que sou a líder do negócio. Tenho terapia toda quinzena. Estou num processo de um treinamento internacional, né, amanhã eu tenho aula, e para desenvolver a minha capacidade de liderança. E daí quem olha de fora diz assim, não, a Denise é uma excelente líder, ela aprendeu como uma mágica, nunca mais vai precisar. Todos os meus livros aí que a gente lê toda hora e está aplicando o conteúdo do livro. Então assim, ó, é um processo permanente, tem início, meio, não tem fim. Nunca mais vai acabar. Só que eu tenho consciência disso que é necessário para o meu bem e para o bem das pessoas que estão inseridas aqui. E para os meus clientes que têm reflexo automático com essas informações de melhoria. Não só de processo, mas das pessoas. Bom, tem vários depoimentos de clientes aí que não falam do trabalho lá feito no cartório.
falam do processo de transformação de vida que eles tiveram e o quanto isso fez bem para o negócio deles. Então inicia sempre por mim, eu como líder, me olhando para dentro, fazendo as minhas mudanças, tratando os meus medos, as minhas tristezas, as minhas raivas. Eu preciso olhar para isso, porque só assim eu tenho condição de fazer uma entrega melhor. Para as pessoas que estão à minha volta também terem a possibilidade de olhar para si, para os seus medos, para as suas raivas, para as suas tristezas e fazer um movimento para a vida. E olha o quanto isso contribui para a humanidade. É aqui dentro da Chai, é na minha casa, é nos meus amigos, é nos meus estudos. Então, todo mundo recebe a melhoria que eu fiz comigo, porque a gente se relaciona com as pessoas. Então, é esse o meu convite para os líderes olharem para si, se desenvolverem permanentemente com todas as possibilidades que existirem no mercado, mas principalmente usar os melhores, aqueles que são feras, que são referências, para buscar já no lugar certo. A gente gasta menos e ganha muito mais. Denise, com os craques seremos um craque, né? Verdade, bate aqui, com os craques seremos craques. Exatamente, isso é muito legal, né? Mas uma das coisas também que nos marca, assim, é que muitas vezes as pessoas se limitam, né? Elas botam limites, barreiras e não avançam, né? E quando a gente passa por esses treinamentos, né? Quando a gente passa por esses programas aí de desenvolvimento, seja de liderança, seja da nossa atuação profissional, a gente percebe como a gente bota um limite que é pífio, né, no nosso dia a dia. Então, esse abranger mais, fazer mais e testar o seu limite também é muito importante. Porque às vezes a gente acha, tô no meu limite, mas na verdade não dá. Mas essa percepção, esse conhecer-se também é muito importante, né? E todos esses programas são muito salutares para uma liderança. Mas sabe o que eu acho que é aí, André? É a pessoa está acomodada. Ela está numa zona de conforto, né? Ela não faz o movimento que é necessário para não sair daquilo ali. E daí são os medos delas. Para que eu vou estar inventando moda? Para que eu vou estar fazendo um treinamento se eu tenho que daí fazer um monte de coisa no dia a dia colocar em prática? Vou ficar aqui. Vou achar um outro compromisso. E às vezes até se limita em relação aos valores. Usa o custo como desculpa para não fazer. É muito caro. Caro uma pinóia. Por que eu digo isso? Porque o investimento feito, e daí digo na própria consultoria, né? Nós somos conhecidos como uma empresa que tem que fazer um alto investimento para nos contratar. E é verdade mesmo, porque a gente entrega muito. A gente entrega muito, não pode cobrar barato. A gente tem que comprar o que vale. De novo, o equilíbrio da relação. Mas a pessoa gasta aquele valor que poderia pagar em outras coisas que prejudica o seu dia a dia, que atrapalha o seu dia a dia, atrapalha o seu jeito de viver, gera doenças para a própria pessoa, porque ela não sabe lidar com aquela situação, ela vai acumulando aquilo internamente que vira uma doença. E daí, de novo, quanto que tu paga? Quanto que tu paga para ir num especialista, num médico, para tratar um câncer? Tu dá tudo que tu tiver, porque tu quer salvar a tua vida. Mas por que tu não dá o que precisa dar para te desenvolver, te qualificar e ter uma vida melhor agora, sem a doença? Com a doença tu paga tudo. E por que tu não paga para não ter a doença? Vê como é louco? A pessoa não olha para isso, porque ela se mata mais lentamente. Ela se contamina mais lentamente. Então, é esse olhar, essa percepção que é o diferencial. Ela só vai para a vida
se ela perceber que ela está ganhando. E a gente só percebe quando a gente sai da zona de conforto. A gente sai das mesmices. A gente percebe que existem outras possibilidades. Olha o quanto a gente aprendeu nessa imersão esse final de semana. Muito! Tinha muita coisa que a gente conhecia? Tinha, óbvio que tinha. Mas se eu ganhar 10% de algo diferente, é 10% que eu não tinha. Então eu não vou lá com uma expectativa de, vai ser tudo novo, nada eu conheço e eu vou ganhar 100% do investimento que eu estou fazendo. Não. É ilusório isso. A pessoa tem que fazer a busca daquilo que ela precisa e alguma coisa nova ela vai aprender lá de diferente que ela não está usando. Só que daí fazer esse movimento inicial é o que faz a diferença. Nós temos clientes que são premiados e certificados, que a gente estava falando há 15 anos, há 14 anos, com uma melhoria da gestão permanente na vida desses titulares das suas equipes. Turnover baixíssimo. E eu adoro ver as pessoas, porque tem muitos lugares que a gente não vai com tanta frequência, né? Esses dias eu encontrei uns colaboradores do cartório que fazia muito tempo que eu não ia lá, porque tem outros consultores que atendem, né? E a gente relembrar que, era assim, Denise, quando tu veio aqui lá em 2007, olha o tempo disso. E a pessoa tá lá, trabalhando, feliz, melhor, já cresceu em vários cargos, ganhando um salário muito melhor. Esses dias eu encontrei uma que é gestora de qualidade, ganhando super bem no cartório, iniciou como telefonista. E por que ela cresceu tanto lá dentro? Não quer sair de lá por nada, entende? Porque ela entendeu o propósito de existência daquela organização e a organização faz uma entrega eficiente para que a equipe fique motivada e entenda o propósito dessa entrega. Então, trabalhar de novo num lugar desse gera felicidade. Denise, chegou, eu não posso mais fazer perguntas, eu não tenho mais tempo, essa conversa está maravilhosa. Mas é o seguinte, então temos a parte mais esperada, talvez, uma das partes mais esperadas, que é a dica de leitura da Denise. André, eu tô adorando essas dicas de leitura, porque o pessoal tá entrando em contato comigo e tá dizendo assim, Denise, eu tô comprando todos os livros que tu tá indicando. E eu fico feliz porque vai ter a possibilidade da pessoa ler aquele livro, tirar aquilo que é pertinente e que ela vê naquele momento, porque cada vez que a gente lê o mesmo livro, a gente pega outra coisa, né? Outra sacada, outra dica, porque depende do momento que a gente tá vivendo. E as pessoas vão ter a chance de colocar algumas coisas em prática. Então eu me alegro muito com essa possibilidade. Bom, a dica do livro hoje, né? E eu encerrei o nosso conteúdo falando de felicidade. Então é o jeito Harvard de ser feliz. E ele é muito legal esse livro. E ele traz uma situação que a felicidade ela é conquistada de uma forma que o sucesso vem na sequência. Eu sou feliz e se eu sou feliz, eu conquisto o sucesso com mais facilidade. E ele faz uma contrapartida que a maioria das pessoas quer ter o sucesso primeiro para depois ser feliz. Então, se eu sou feliz fazendo o que eu faço, eu vou ter sucesso naquela atividade, ou vou ter o sucesso que eu espero ter, porque o sucesso depende da pessoa. Para mim, sucesso é uma coisa, para ti é outra coisa, para outra pessoa é outra coisa. A busca de uma realização, de algo que deseja tanto. Então, a dica é, seja feliz primeiro para conseguir o sucesso que você espera. Que conversa maravilhosa, a gente é feliz aqui, se diverte, dá risada, não vê o tempo passar, mas ele passa, então a gente tem que encerrar o nosso encontro de hoje.
Mais uma vez, obrigado, Denise, por abrir o espaço na tua agenda, por essa disponibilidade de estar aqui no nosso ChaiCast. E obrigado a você que esteve conosco em todas as plataformas. Ficamos por aqui, um abraço e até a próxima oportunidade. Obrigada, fiquem todos felizes e com Deus. Até lá!